O tema da nossa mensagem é Andando com Deus. Nós vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Que diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Repete assim comigo. E andou Enoque com Deus. Isso. Continuando a leitura. Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Repete isso mais uma vez. E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esteja atento à palavra. Porque a palavra, ela alcança os corações abertos. Às vezes a gente fala, Senhor, fala comigo, eu quero uma resposta. O Senhor sempre vai falar conosco. A palavra sempre vai alcançar o nosso coração, se nós estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus. Então, se você hoje estiver disposto a ouvir a voz de Deus, Ele vai falar diretamente com você. Amém? Como eu falei, o tema desta mensagem, para você que anota a mensagem, é Andando com Deus. E aqui nós lemos a respeito de um personagem bíblico que se chama Enoque. Enoque, ele é citado muito poucas vezes na Bíblia, pouquíssimas vezes. Nós vemos ele aqui nessa porção de versículos, falando a respeito de Enoque. Nós não vemos falar muito a respeito dele, mas o que é falado dele é algo de muita importância. Nós não temos muitas informações a respeito de Enoque, mas o que é falado de Enoque é algo sobrenatural, é algo muito especial. A palavra de Deus deixou registrado que Enoque, ele viveu 365 anos. Para quem não sabe, no início da criação, os homens, as mulheres, os seres humanos, eles viviam muito mais tempo. Eles viviam 700, 800, até 900 anos. Após Noé, Deus ele começou a encurtar, diminuir o tempo de vida das pessoas. E aqui então Enoque, ele viveu 365 anos, ele andava com Deus, e no momento, Deus recolheu Enoque. Enoque não experimentou a morte. Enoque foi levado por Deus para o céu. Foi arrebatado por Deus para o céu. A nossa versão aqui que nós lemos diz que Deus pegou Enoque para ele. Nós não vemos falar muito sobre Enoque, mas o que se fala de Enoque é algo muito especial. Depois daqui, irmãos, não se fala mais de Enoque. Só lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, Enoque vai ser citado mais uma vez. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. O que será, gente, que Enoque deve ter feito, que fez com que Deus desejasse tanto a presença de Enoque no céu, a ponto de nem esperar ele morrer e falar, eu quero Enoque para mim. Neste dia, nós vamos meditar a respeito do que o testemunho de uma pessoa pode fazer. O testemunho de uma pessoa pode transformar vidas, famílias e gerações. Diga assim, o meu testemunho. Diga forte, irmão. Você está aí recebendo a palavra, você está profetizando sobre a tua vida, é bênção para a tua vida. Então diga com convicção, diga com fé. Diga, o meu testemunho
pode transformar vidas, famílias e até gerações. Nós vamos perceber através da vida de Enoque como isso aconteceu. Quando eu namorava o pastor Gesiel, comecei a namorar aos 18 anos, porque meu pai falou, você só vai namorar aos 18 anos. E eu esperei esse tempo chegar para começar a namorar. E nós começamos a namorar e depois ficamos noivos. E quando a gente ficou noivo, a gente sentiu, não foi Deus que mandou, não, irmãos. A gente fica às vezes falando, Deus mandou fazer isso. Não, nosso coração desejou. Durante o nosso noivado de 1 ano, a gente não ter nenhum tipo de aproximação, beijar, ficar abraçado. A gente falou, esse noivado a gente vai se consagrar. Uma decisão nossa. Não foi Deus que mandou, não. E a gente fez isso. A gente não falou isso para praticamente ninguém. E depois nós casamos. Nós sempre trabalhamos com jovens, desde a minha juventude eu já trabalhava com juniores, adolescentes, jovens. E depois a gente casou e começou realmente a cuidar de mais jovens, da coordenadoria lá em Ribeirão Preto. A gente tinha em torno de 400 jovens na nossa liderança. E sempre ensinando, ministrando a respeito de um namoro santo, da semente que nós plantamos em um namoro, na obediência aos princípios da palavra, aos pais, em renunciar à carne. E sempre nós tivemos muita liberdade para falar sobre isso. E falando da experiência, da nossa decisão, do nosso noivado. E como Deus foi bom, e como Deus foi generoso conosco no nosso casamento, na casa que nós, na primeira casa que nós ganhamos, não compramos, em tudo aquilo que aconteceu. E aí foi passando o tempo, os jovens começaram a casar. E aí um casal de jovens chegou e falou assim, Vânia, Gesiel, a gente quer fazer igual vocês. Abençoa o nosso noivado. A partir de agora a gente quer se consagrar. A gente não tinha dito que ninguém tinha que fazer aquilo. E eles fizeram essa consagração. E depois um outro casal, eles nos convidou de outra igreja que fazia parte da região, nos chamou para ir no casamento deles. E lá no dia do casamento, eles falaram, a gente aprendeu como é ter um namoro santo. A gente aprendeu como é ter um namoro que agrada a Deus. E nós também nos consagramos. E a gente está agradecendo pela vida de vocês que nos influenciaram. E hoje este casal, eles são pastores lá em Araraquara. Irmãos, um outro casal que estava vivendo um relacionamento livre, já com relações, veio me procurar, falando dos problemas, das lutas. E aí eu perguntei mesmo, eu falei, como é que está o relacionamento de vocês? Vocês estão se guardando? Não. Não estamos nos guardando. Eu falei, se vocês quiserem mudar o rumo da história, do relacionamento, do noivado de vocês, se vocês quiserem, vocês precisam obedecer a palavra e começar a se guardar, a se santificar. Só falei. Até achei que eles não iam conseguir. Porque eles já estavam até muito próximos, um já dormindo na casa do outro, praticamente morando junto. Mas eu falei. E aí eu fui convidada para o casamento deste casal. E no dia do casamento, o noivo falou, obrigada por chamar a nossa atenção. Porque a partir daquele dia a gente falou, nós não vamos ter mais relacionamento íntimo. E aí a gente viu as coisas acontecendo. Irmãos, o nosso namoro era um namoro que agradava a Deus. Era um namoro de beijo e abraço, como todo casal. Mas Deus nos pediu mais. Deus falou, a partir de Deus nos pediu, nós nos propomos a fazer mais.
achando que deveria, achando que era um momento específico. E uma atitude que nós tomamos influenciou outras pessoas. E fez com que essas pessoas pudessem também influenciar outras pessoas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos visto a diferença que essa postura tem acontecido na nossa vida, no nosso relacionamento. E na vida de outros jovens e de outros relacionamentos. Ah, pastora, mas isso é uma coisa tão simples. Exatamente. Coisa simples que nós fazemos, mas que pode influenciar, que pode transformar a vida de vidas, famílias e gerações. Qual era o segredo de Enoque? Qual o segredo de Enoque ser levado por Deus? Em Hebreus fala que ele teve um testemunho. Foi um testemunho que fez com que Deus se agradasse dele. A chave, meus irmãos, está no testemunho. Porque justamente Enoque foi escolhido por Deus para ser recolhido. O que Enoque tinha de tão especial? O que Enoque fez nessa terra que fez com que Deus falasse: eu quero ele para mim? Nós não vimos relatos de milagres, nós não vimos ele sendo um homem de sucesso, de fama, um homem próspero. O que nós vimos a Bíblia falando sobre Enoque é que ele andava com Deus. E isso agradou tanto o coração de Deus, que Deus não quis esperar que ele morresse para estar com Enoque. O nosso testemunho pode agradar ou desagradar o coração de Deus. O meu testemunho pode influenciar positivamente, pode influenciar negativamente vidas, famílias e gerações. A chave está no testemunho. Ah, pastora, foi fácil para Enoque dar um bom testemunho na sua época? Não, irmãos. Não foi fácil andar com Deus na época de Enoque. Não foi fácil andar com Deus na época que ele vivia. Olha o que fala lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O tempo de Enoque era um tempo difícil. Era um tempo de maldade. O tempo de Enoque era um tempo onde o coração do homem estava cada vez mais se desviando, se afastando do caminho do Senhor. E a maldade se multiplicava cada vez mais. Era este o momento que Enoque vivia. Era neste contexto que Enoque andava com Deus. Assim como também hoje, o mal ele se multiplica, a sedução do mundo ela é cada vez mais próxima, as tentações desta terra, as investidas do inimigo, assim como hoje também não é fácil andar com Deus, mas é possível. É possível andar com Deus e isso pode mudar vidas ao teu redor, isso pode mudar famílias que estão próximas de você, e isso pode mudar até uma geração. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 5. Às vezes a gente vai fazer a leitura da Bíblia e começa a falar de genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Ai, eu não sei por que tem que ter isso na Bíblia. Tem gente que pula. Eu já ouvi pastores falando assim: eu não leio genealogia. Não faz sentido para mim. Hoje você vai entender a importância da genealogia. Olha o que fala aqui, a partir do versículo 24. Acompanha comigo. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque.
E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé. Repete assim comigo. Enoque gerou Matusalém. Vamos lá, bem forte. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. A nossa próxima geração depende de quem nós somos hoje. Fala assim, a minha próxima geração depende de quem eu sou hoje. Depende do meu testemunho. Fala. Enoque foi bisavô de Noé. Enoque foi bisavô de Noé. E olha o que fala em Gênesis 6:9 a respeito de Noé. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quem está começando a entender a palavra? Assim como seu bisavô deixou um testemunho de um homem que andava com Deus, vai lá o bisneto, que também é registrado, um bisneto que andava com Deus. A minha próxima geração depende de quem eu sou hoje. O meu testemunho de hoje pode impactar, transformar e influenciar a vida não só da minha filha, mas dos meus netos, dos meus bisnetos. O meu testemunho não é só para mim. O meu testemunho é para aquelas pessoas que estão perto de mim, olhando para mim. O seu testemunho não é só para você. O seu testemunho não é só para você e Deus. Ela vai marcar, ela vai influenciar, ela pode mudar o destino, o rumo, a direção de muitas vidas, de muitas famílias e de gerações. Assim como era difícil para Enoque andar com Deus na época que ele vivia, para Noé também não foi fácil. Noé viveu numa época onde Deus viu tanta maldade, onde Deus viu tanta sujeira, onde Deus viu tanta coisa errada, que ele falou: eu vou destruir essa terra. Olha o que faz um bom testemunho. Por causa de um testemunho de um bisavô, Noé foi a única família que foi poupada na terra no dilúvio. Um bom testemunho salvou a família do dilúvio. Às vezes a gente acha que a nossa postura não muda nada, não influencia nada. Quando eu dei esse exemplo tão simples a respeito do nosso noivado, a gente não estava fazendo para mostrar para as pessoas. Na verdade, para a gente era até meio vergonhoso, que a gente não queria ficar contando que era careta nesse ponto. Até dentro da igreja não era uma coisa legal de se ficar falando. 2 jovens de 25 anos, sem se beijar. A gente achava que era só para nós. A gente não imaginava que isso ia influenciar outras pessoas. E da mesma forma aqui, talvez Enoque não tinha ideia que ele ia influenciar uma geração, a ponto de quando chegasse no seu bisneto, ele seria a única família na terra que Deus se agradava. Irmãos, a volta de Jesus, a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. Vai ser em tempos difíceis.
Vai ser em tempo onde as pessoas vão estar dispersas, cuidando das suas vidas, das suas atividades, dos seus trabalhos, das suas coisas, comprando, vendendo, se divertindo e se esquecendo que o mais importante é andar com Deus. A volta de Cristo também não vai ser fácil. Para nós também não é fácil. Mas nós precisamos lembrar que o mais importante nessa terra, o que vai salvar a minha vida, o que pode salvar a minha família e tantas outras à frente, vai ser o meu testemunho com Deus. Reflita nessa manhã, como é que você quer ser conhecido? Como eu quero ser conhecido? Que testemunho eu quero deixar nessa terra? Não se fala muito de Enoque, mas o que se fala dele é extraordinário. O que você quer que seja lembrado ao teu respeito? O que você quer que as pessoas falem de você? Não existe um testemunho mais poderoso do que poder andar com Deus até o fim. Não existe um testemunho mais poderoso do que chegar até o fim caminhando com Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser deve estar na nossa mente todos os dias, todo dia que a gente levanta e fala: Senhor, obrigada pela vida. Eu quero caminhar contigo. Senhor, obrigada por este dia. Eu quero caminhar contigo. Deus abençoe o trabalho, viu? Eles estão saindo porque eles vão trabalhar. Vieram para a igreja e falou: pastora, 9 horas a gente tem que sair. Deus abençoe Cristiane, Odilei e Rian, viu? Eles saíram quietinho, mas a gente tem que valorizar. Eles vão trabalhar agora. E eles falaram: a gente vai para a igreja primeiro. Caminhar com Deus, irmãos. Eles vão trabalhar, mas eles vão caminhando com Deus. São coisas simples, mas que demonstram um testemunho. O menino, o filho deles estão vendo: meu pai e minha mãe vão trabalhar o dia todo. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi vir para a igreja. Eles poderiam falar: vamos ficar descansando que a mãe e o pai vai trabalhar o dia todo. Repete comigo: testemunho. O que às vezes as pessoas acham que é ser espiritual? Ai, ela é espiritual, ele é espiritual. Ah, é falar em línguas 24 horas por dia? Não. É ficar vendo anjo, demônio, vendo isso, vendo aquilo? Não. O que era andar com Deus? O que é andar com Deus, igreja? Andar com Deus é comportamento. Andar com Deus é estilo de vida. Ser alguém espiritual é alguém que é dirigido pelo Espírito de Deus. E isso está relacionado à forma de viver. É uma forma de viver que agrada a Deus. É uma forma de viver que cumpre a palavra de Deus. Andar com Deus é ter amor ao próximo. Amar com Deus é perdoar e se arrepender. Amar com Deus é ser honesto nos seus compromissos. É ser honesto, cumpridor da sua palavra. Andar com Deus é no nosso dia a dia, quando a gente trabalha, estuda, está no meio da sociedade. A gente anda com Deus quando a gente cumpre os princípios bíblicos lá fora. Não é andar com Deus somente durante o período do culto, não. É andar com Deus de domingo a domingo, 24 horas do nosso dia. É não deixar Deus por nada. Andar com Deus é ser fiel até no momento da luta, da adversidade, da dificuldade. Quando parece que nada está acontecendo e você fala: eu continuo, eu não vou recuar, eu não vou abandonar o meu chamado, eu não vou abandonar o que Deus tem para a minha vida. Andar com Deus, irmãos, é ser constante.
Andar com Deus é ser perseverante. Andar com Deus é confiar, mesmo quando tudo parece desfavorável. Quando nada está bem, quando chega a má notícia, quando algo de ruim acontece. Andar com Deus é você confiar no Deus que você serve e adora. Isso é andar com Deus. Por quê? Por que andar com Deus? Por que Enoque andava com Deus? O que será que Enoque descobriu? E que talvez nós precisamos também saber. Eu quero ler com vocês, para a gente concluir essa palavra, Salmos capítulo 18, versículo 1. Diz assim: eu te amo, ó Senhor. Quem ama o Senhor aí? Então diga isso, eu te amo, ó Senhor. Pode dizer, vocês estão com vergonha de dizer que ama o Senhor? Então diga, eu te amo, ó Senhor. Olha aqui o que diz em Salmos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Se você quiser glorificar, pode glorificar. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvos dos meus inimigos. Por que a gente deve andar com Deus? Porque Ele é tudo. Por que Enoque andava com Deus? Porque ele sabia que Deus era tudo. E aqui o salmista expressa todo esse sentimento, que talvez a gente nem saiba explicar. Mas aqui está muito claro. Deus é tudo. Porque você deve andar com Deus, meu irmão e minha irmã. Porque Deus é tudo. E Ele pode tudo. Quem recebe esta palavra? Fica de pé. Eu peço para o Ministério de Louvor vir aqui à frente. E nós temos que tomar uma decisão no dia de hoje. Você que assiste esta mensagem aí da sua casa, é necessário tomar uma decisão de deixar um testemunho que vai influenciar não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos familiares, a ponto de um testemunho poder salvar uma família. Eu creio que o teu testemunho pode salvar famílias. Quem quer ser este tipo de pessoa? Quem quer caminhar com Deus? Quem quer caminhar com Deus? Ele é tudo. Que as pessoas, irmãos, não precisam, a gente não precisa dizer. A gente não precisa falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Não. Que as pessoas olhem para nós e o nosso testemunho demonstre. Ela anda com Deus. Você acha que Noé não era apontado? Riram de Noé. Falaram que Noé era louco. Poderiam falar tantas coisas de Noé, mas uma coisa ali ficou registrada. Ele andava com Deus. Você está mais preocupado com o quê? De deixar um testemunho para a sociedade? Que você era divertido, amigável, que você era animado nas festas, você sabia contar boas piadas, você era bom de jogar futebol, era bom de fazer um churrasco, era bom de papo.
Ou você quer que quando for falar do teu nome, seja lembrada? Ela anda com Deus. Ele anda com Deus. Ela andava com Deus. Há 40 anos atrás, a dona Isabel, a minha avó, conheceu Jesus. E eu convivi muito pouco tempo com ela. Eu era muito criança, eu não lembro praticamente de nada a respeito da avó Bela. Mas eu lembro de uma coisa que todos os meus tios e o meu pai sempre contou. Que ela era uma mulher de oração. Que às madrugadas, ela passava debaixo da mesa, colocava a toalha para não incomodar por causa da claridade, né? Porque naquela época no sítio dormia todo mundo num quarto só. Então ela ia para a cozinha, colocava a toalha na mesa e ficava lá debaixo orando, clamando a Deus pela vida dos filhos, pela salvação dos filhos. E hoje a nossa geração foi transformada, se transformou de uma geração de idólatras, de alcoólatras, em uma geração de pastores, diáconos, ministros de louvor, obreiros, servos do Senhor. Eu não lembro muito da avó Bela, mas eu lembro que ela era uma mulher que andou com Deus. Fecha os teus olhos. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Basta andar com Ele. Que o testemunho de cada um de nós possa agradar o coração de Deus e possa transformar vidas nesta terra.